Olá, Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos, Malachi Ben Israel. Estamos aqui diretamente da nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina, para fazermos mais uma leitura, mais uma aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, que é a Parashá Bamidbar. Parashá, conforme também costuma se chamar de Números. Nós estamos estudando a primeira Parashá do livro de Bamidbar, que traz o mesmo nome. A Parashá traz o nome do livro, assim como nos demais, no livro de Bereshit, Gênesis, a primeira Parashá é Bereshit. O livro de Shemot, Êxodo, primeira Parashá, Shemot. A terceira Parashá terceiro livro, Vaikra, primeira Parashá, Vaikra. E o quarto livro, primeira Parashá, quarto livro, Bamidbar, primeira Parashá, Bamidbar. E assim depois acontecerá com o livro de Devarim, primeira Parashá, Devarim, livro de Deuteronômio. Então, na Parashá de hoje, que é a segunda aliá, que está no capítulo 2, verso 1 até o 33, nós vamos continuar lendo aqui, falando acerca das tribos. Hoje é a terceira aliá. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 31 do mês de maio do ano de 2022, último dia do calendário gregoriano do mês de maio. E hoje é primeiro dia do mês de Sivan. Hoje é Rosh Chodesh, início de um novo mês. Rosh Chodesh a todos os nossos amigos, internautas, a toda a sinagoga Anusim Brasil. Agradecemos a Hashem, nosso Deus, pelo mês de Iyar, e foi um mês de nossa alegria também. Agradecemos a Hashem por tudo quanto Ele nos concedeu no mês de Iyar e rogamos ao Eterno que Ele nos abençoe neste novo mês, no mês de Sivan. E no primeiro dia da semana, chamado domingo, estaremos celebrando nossa festa de Shavuot. Hoje, pela contagem do Homer, é dia 46 da contagem do Homer. Então, estamos próximos de finalizarmos também a contagem do Homer. E após a contagem das 7 semanas, 49 dias, celebramos então nossa festa de Shavuot, que será no dia 6 de Sivan. Hoje então faremos a leitura da terceira aliá, que está no livro de Levítico, Números, Bamidbar, capítulo 2, do verso 1 ao 33. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar baru mikol ha'amim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten a Torá. E falou o Eterno a Moshe e a Arão, dizendo: cada um sobre o seu estandarte com as insígnias da casa de seus pais, acamparão os filhos de Israel defronte ao redor da tenda da reunião, acamparão. E os que acamparão defronte do oriente serão os do estandarte do acampamento de Judá, segundo os seus exércitos, e o príncipe dos filhos de Judá, Narshon, filho de Aminadab, e o seu exército, e os que deles foram contados foram 74.600. E os que acamparão junto a eles serão da tribo de Isahar.
E o príncipe dos filhos de Isahar, Netaneu, filho de Tsur. E o seu exército, os que dele foram contados, foram 54.400. E a tribo de Zebulun, e o príncipe dos filhos de Zebulun, Eliabe, filho de Helon, e o seu exército, os que dele foram contados, foram 57.400. Todos os que foram contados do acampamento de Judá, 186.400, segundo seus exércitos, esses marcharão primeiro. O estandarte do acampamento de Ruben estará ao sul, segundo os seus exércitos. E o príncipe dos filhos de Ruben, Elitsur, filho de Shedeur, e o seu exército que dele foram contados foram 46.500. E os que acamparão junto a ele serão da tribo de Simão. E o príncipe dos filhos de Simão, Shelumiel, filho de Surishadai, e o seu exército, e os que dele foram contados foram 59.300. E a tribo de Gade, e o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, e o seu exército, e os que dele foram contados foram 45.650. Todos que foram contados do acampamento de Ruben, 151.450, segundo seus exércitos. Esses marcharão em segundo lugar. E partirá a tenda da reunião com o acampamento dos levitas, no meio do acampamento, como se acamparem, assim marcharão cada um em direção ao seu lugar, segundo seus estandartes. O estandarte do acampamento de Efraim, segundo os seus exércitos, estará do lado do ocidente. E o príncipe dos filhos de Efraim, Elishama, filho de Amiúde, e o seu exército, e os que deles foram contados, foram 40.500. E junto a ele estará a tribo de Menaxe, e o príncipe dos filhos de Menaxe, Gameliel, filho de Satsur. E o seu exército, os que dele foram contados, foram 32.200. E a tribo de Benjamim, e o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Guidoni, e o seu exército, os que dele foram contados, foram 35.400. Todos os que foram contados do acampamento de Efraim foram 108.100, segundo o seu exército. Estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do acampamento de Dan estará ao norte, segundo os seus exércitos. E o príncipe dos filhos de Dan, Ahiezer, filho de Amishadai, e o seu exército, que deles foram contados, foram 62.700. E os que acamparão junto a ele serão da tribo de Asher. E o príncipe dos filhos de Asher, Agiel, filho de Orão, e o seu exército, os que dele foram contados, foram 41.500. E a tribo de Naphtali, e o príncipe dos filhos de Naphtali, Ahirá, filho de Enã, e o seu exército, e os que dele foram contados, foram 53.400. Todos que foram contados do acampamento de Dan, 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo seus estandartes. Esses são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, todos que foram contados do acampamento, segundo seus exércitos. Foram 603.550. E os levitas foram contados entre os filhos de Israel, como o Eterno ordenou a Moshe. E fizeram os filhos de Israel conforme tudo que o Eterno ordenou a Moshe. Assim, acamparam junto com seus estandartes e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais.
nós. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'hayu lanu atah betocheinu Baru atah Adonai noten haTorá. A terceira aliá que acabamos de ouvir, ler, ela é uma continuação da segunda aliá, falando sobre as tribos e das 11 tribos, de cada tribo um príncipe, e de cada tribo, dessas 11 tribos, vimos que foram separados homens para exercer servir o exército. Uma das coisas que me chama a atenção na aliá de hoje é da forma como ela termina, falando acerca dos levitas, e esses não foram contados entre os filhos de Israel, como ordenou o Eterno a Moisés. As tribos de Levi, elas não foram separadas, contadas para exercer esse trabalho, para se tornarem soldados da tribo dos levitas. Seus filhos serviriam ao exército. Esses não. Esses estariam exercendo uma outra função. A segunda aliá que nós lemos, ela também encerra falando acerca dos levitas, como também a terceira aliá, falando do trabalho dos levitas que eles estariam exercendo perante o povo, né? Então, qual era o trabalho dos levitas? Os levitas estariam administrando o serviço religioso dentro do tabernáculo e sucessivamente dentro do Beit Hamikdash, uma vez construído por Salomão. Então, dentro do tabernáculo, os levitas exerciam um trabalho religioso, espiritual. Eles não lutavam, não foram preparados para a guerra, não foram separados seus filhos e não foram para a guerra. Lá no livro de Vaikra, nós estudamos uma parashá que fala quando eles foram preparados, os filhos, Arão e seus filhos foram preparados. Houve um período de uma preparação para que eles pudessem exercer a função de Kohanim, de sacerdote, de sumo sacerdote, dentro do tabernáculo. Então, a aliá de hoje continua falando acerca dos levitas, que exercem uma função dentro do povo, não é a de combate físico, mas eles estariam também à frente, né? Eles estariam à frente do povo, porque aonde estava o povo, onde estavam os levitas, estavam os Kohanins, estavam os levitas, ali estava a presença de Hashem, porque todos os objetos sagrados que eram levados por ele, Torá, todos os objetos sagrados eram santos, e ali estava a presença de Hashem. Então, enquanto Deus separou soldados para a guerra física, também foram separados os levitas para essa função espiritual dentro do. E cada um continua exercendo sua função, embora hoje tenha se tornado difícil reconhecer as tribos, né, porque elas se perderam, e um tanto meio que difícil, não impossível, claro, mas para quem vive na diáspora é mais difícil, né? Reconhecer e saber qual é a sua. Você não sabe se ele é um levita, se ele é da tribo de Dan, se ele é da tribo de Benjamim, enfim. E então
Se hoje tivéssemos uma pessoa, judeu, ela tenha como provar que ela é um levita, ela é da tribo de levitas, ela teria um tratamento totalmente diferente, né? Seria um anim e teria um tratamento totalmente diferente como os levitas tinham. Porque os levitas não trabalhavam, eles não cultivavam a terra, isso tudo, nós já comentamos, os levitas eram mantidos pelo povo. O Kohanim eram mantidos pelo povo. Então hoje, o fato de não, claro que podemos saber, podemos buscar, mas enquanto não se sabe, não se conhece qual é a nossa tribo, continuamos todos fazendo o trabalho, né? Ajudando o outro, tanto espiritualmente, no trabalho religioso, como também no trabalho do dia. E nós seguimos então a nossa caminhada e seguimos aí, embora não reconhecendo como sendo conhecidos como tribos, mas somos reconhecidos como uma nação. Isso que é também muito importante, sabermos que somos um povo, que somos uma nação. É isso então, ficamos por aqui na aliada de hoje, terceiro dia da semana, que Hashem os abençoe grandemente, tenham todos um ótimo dia e um excelente mês de Sivan para você e toda a sua família. Boker Tov, bom dia, tenham todos um bom dia. Shalom Lekulam, fique com Deus. Shalom.